Fala sócio, meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou músico profissional aqui na Irlanda, investidor na Bolsa de Valores. Vamos hoje para a análise aí da Camil, muito comparada à empresa M. Dias Branco. Por atuar no mesmo setor de alimentos, a gente já vai ver que isso não faz muito sentido, pelo menos não nos dias de hoje, nesse momento que eu gravo aqui esse vídeo. A Camil, para quem não conhece, vende arroz, feijão com várias marcas, mas principalmente a própria Camil. Vende açúcar com marcas como União e da Barra, segmento de pescados com a marca Coqueiro, além de outros produtos que ela está entrando agora no mercado. É uma empresa muito agressiva para o setor que ela está, bastante alavancada, comprando várias outras empresas. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo do vídeo. Então, se você tem interesse em saber exatamente sobre o business dessa empresa, conhecer ele a fundo, fica até o fim desse vídeo, porque todas as informações que eu vou passando ao longo do vídeo, elas vão se conectando para a gente entender exatamente a parte de resiliência dessa empresa, como ela tende a passar dessa crise, como ela tende a passar das próximas crises, quais são os fatores de risco que podem impactar nessa empresa, o que sustenta ela muito bem no segmento que ela está atuando e entre várias outras informações, tá bom? E claro, se você tem interesse nesse tipo de assunto de finanças, eu peço que considere se inscrever e tocar o sininho aqui no canal. Para mim podia ser uma coisa só, mas o YouTube ele gosta de duas coisas, né? Você tem que se inscrever e tocar o sininho. Faz isso para você ser lembrado toda vez que tiver vídeos novos. Duas dicas rapidinhas, eu vou deixar aqui na descrição tudo que eu vou falar. Se você quiser já pular, se tem alguma coisa que você já sabe que você queira pular, vai lá e pula, não tem problema. Quero economizar o seu tempo, tá? Também tem uma feature aqui no YouTube que acelera o seu vídeo uma vez e meia, duas vezes você entendeu o que eu tô falando, ótimo, porque eu quero trazer coisa nova para você, não quero trazer mais ou menos, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala sós, vamos começar aqui a análise da Camil. Primeiro a gente tem que entender as marcas que eles trabalham, porque elas vão nos acompanhar ao longo do vídeo, tá? A mais famosa seria a própria Camil, o carro-chefe deles, que é de arroz, mas eles também trabalham com feijão, açúcar, pescados e agora eles tendem a ampliar esse portfólio com a compra da SLC, onde eles vão poder trabalhar com algodão, soja e milho. Se você não conhece as marcas da Camil, as mais famosas seriam essas aqui, que eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. A própria Camil, Namorado, Ingrãos, que eles também trabalham em outros países. Isso é um ponto estratégico muito importante quando a gente fala de Camil, é que eles também têm receita em outros países, eles têm uma alta diversificação geográfica, isso é muito positivo para a empresa e a gente já vai entender a representatividade dessas vendas internacionais para eles, tá? Então grava essas marcas aqui: Tucapel, Banquete no Chile, Saman no Uruguai e Costenho. De açúcar, a gente já vai comentar do market share deles, que é importantíssimo. Eles trabalham aqui com a marca União e da Barra. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala em market share, a União ela é líder em market share. Em segundo colocado é a da Barra. Então o principal concorrente dele em açúcar é ele mesmo. Então eles têm um altíssimo market share na parte de açúcar. E pescado eles ficam aí em segundo lugar, ficando atrás provavelmente do Gomes e Costa, que é o mais famoso, o mais tradicional aí desse mercado. O que a gente precisa entender quando a gente fala da Camil? As marcas dela são em sua maioria líderes de mercado, ou seja, eles possuem um grande ganho de escala, um bom posicionamento de mercado perante as suas concorrentes. Então, quando a Camil sofre com alguma crise, as concorrentes sofrem mais, porque eles compram em enorme escala. Se você tem curiosidade de entender melhor o efeito da vantagem competitiva, ganho de escala dentro das empresas, eu vou deixar um link aqui em cima para você dar uma olhada onde eu explico mais detalhadamente, tá? Então, aqui a parte de market share, ao longo do vídeo, as coisas elas vão se conectando para você entender melhor a resiliência e até o nível de antifragilidade que essa empresa tem. Porque existe uma certa diferença entre resiliência e antifragilidade. Uma empresa pode ser resiliente, ou seja, passar bem de qualquer período, mas ela pode ser antifrágil, ou seja, quando passa num momento difícil que estão todos sofrendo, ela tende a sair mais forte do que os outros. Então aqui, a marca Camil, líder no Brasil. A marca Saman, que é a do Uruguai, também líder no Uruguai. Tucapel, líder no Chile, líder no Peru, com a marca Costenho, líder na parte de açúcar no Brasil, e em feijão e pescados, eles são aí segundo colocados, tá? Eles tinham uma operação na Argentina e sabiamente eles acabaram descontinuando aquilo porque a Argentina está passando por um momento muito difícil, já tem muitos anos que eles vêm sofrendo com isso, uma alta inflação, uma hiperinflação. Só para você ter uma ideia, em 2019 a inflação da Argentina foi na casa de 49%. Então altíssima, ela está passando por um momento bem complicado, então eles optaram por descontinuar essa operação. Eles fazem exportação para mais de 60 países, então eles têm diversas formas de receita com o mesmo produto. E quando a gente passa por um momento de crise igual que a gente está passando, essa resiliência é importante. Por quê? Que nem a gente viu, o dólar explodiu aí de 3,70 para 5,90 em sua máxima, eles têm também uma parte da receita em dólar. A gente já vai entender daqui a pouquinho a representatividade dessas linhas de receita.
Aqui um pouco da linha do tempo, isso é uma coisa que você tem que entender se você pretende investir na Camil, é que ela se tornou uma empresa de crescimento majoritariamente inorgânico. Ela cresce em sua base? Sim. Porém, para ela crescer muito mais facilmente, ela acaba tendo que comprar os seus concorrentes, porque é muito difícil você tirar a liderança de mercado de um determinado produto. Por exemplo, se você já está habituado a comprar o açúcar União, você troca lá pelo açúcar Doçura, nem sei se existe essa marca, tá? É só um exemplo. Se existe, desculpa aí o exemplo. Mas você troca pela primeira marca que você vê? Não, você já está habituado, tá, a comprar o União. E sim, eles têm um grande poder de marca. Isso é outra vantagem competitiva que a Camil tem, que é o poder de marca. Essas marcas já são muito conhecidas e isso acaba dando margem para ela aumentar um pouco o preço. Quando a gente pega os 4 níveis de valor agregado, a gente tem commodity, produto, serviço, experiência. Experiência, por exemplo, uma Apple, quando você tem um iPhone, você tem uma experiência lá dentro. Serviço é basicamente entregar um café numa lanchonete, isso é um serviço, eu estou levando o café até a pessoa. Produto em si é o saco de arroz. Então o que ela entrega é produto, não tem tanto valor agregado. A commodity seria o último aqui, que seria o próprio arroz, né? Mas quando você embala, você passa a ter um produto. Ela não tem tanto valor agregado, então ela não poderia aumentar muito o preço devido à falta de valor agregado dentro dos seus produtos. Porém, por ter uma marca muito forte, ela aumenta em torno de 15% perante seus concorrentes. Então ela consegue vender 15% mais caro e ainda assim ter muito mais ganho de escala e ter muito mais market share do que todos eles. Então, conforme a gente comentou, eles são líderes de mercado em todos os países que eles atuam, com exceção aqui da parte de peixes, tá? E feijão, que eles são segundo colocados. No Brasil, é um cenário extremamente pulverizado essa parte de arroz e feijão. Você vê que eles são líderes com apenas 9%. Já açúcar, você vê que eles estão muito bem, estão bem tranquilos com 35%. E qual que é o lance da Camil que acaba transformando ela numa empresa tão resiliente, tão tranquila para se investir? O brasileiro está passando por um momento bom, ele come arroz e feijão. O brasileiro só come em restaurante. Ah, que saudade de comer arroz e feijão da minha avó. O brasileiro está num momento complicado, não tem tanto dinheiro para gastar. Pô, então vou pegar leve, vou comer arroz e feijão. Então assim, não tem para onde fugir, se acaba comprando arroz e feijão. Tá muito na cultura, tá muito enraizado na cultura do brasileiro. Enquanto essa cultura, esse pilar se manter, você pode ter certeza que a Camil ela vai estar bem posicionada nesse mercado. Se acontecer, por exemplo, igual acontece aqui na Irlanda, que as pessoas não comem tanto feijão, não ingerem tanto açúcar, ela vai ter que se reinventar, com certeza, tá? Mas no momento hoje, eu imagino que pelas próximas décadas, ela tende a passar muito tranquilo desses períodos. E já se antevendo, ela está criando um maior nível de diversificação, como eu disse, comprando empresas de milho, soja, algodão. No modelo de negócios deles, eles não são 100% verticalizados, tá? Mas eles quase que são, eles só não fazem agricultura, eles compram então o arroz, eles compram o grão e depois eles seguem com toda a cadeia de processos para chegar até o consumidor final. Tem um dado aqui que mostra que 95% das vendas que eles realizam é com pessoal próprio, isso é muito importante. Você pode terceirizar financeiro, pode terceirizar contabilidade, pode até terceirizar RH, mas não terceirize vendas. Vendas é o coração da empresa, é o que faz de fato a máquina girar, é aonde coloca dinheiro no bolso. Então é importante que você tenha a sua própria estrutura de vendas. Aqui é o que eu comentei com vocês da força de vendas, e o que é importante você verificar é que eles não têm nenhuma empresa que corresponda muito na receita deles. Eles têm os key accounts? Tem, beleza, mas nenhum corresponde mais do que 10, 20% do faturamento deles. Então eles têm um poder de negociação com o cliente muito elevado. Por quê? Eles não dependem exclusivamente de nenhum cliente para manter a operação da empresa. Se o Walmart decide, parei de comprar Camil, não tem problema. Vai impactar na receita? Vai, mas não vai impactar na empresa. Se você pegar, por exemplo, a M. Dias Branco, ela tem um dos clientes que corresponde a mais de 10% do faturamento. Já é relevante. Se esse cliente resolve cancelar com eles, eles tendem a sofrer um pouquinho aí, em torno de 10, 15% da receita vai lá para baixo. O que eu acho difícil, obviamente, porque eles têm também uma grande diversificação de produtos, só se eles pisarem muito na bola. Esse quadrinho aqui é uma ótima visão geral da coisa em termos de market share, de participação de mercado. Então, aqui no Brasil, arroz 9%, concorrente 2 com 5%, eles estão bem na frente. Feijão, provavelmente Tio João aqui, como concorrente número 1, Camil com 8%,
União 36%, aqui concorrente 2 é a Barra com 15%, em terceiro que vem o concorrente 3 também com 15%, mas eles têm aqui um altíssimo market share para bater de frente com seus concorrentes. Sardinha, eles estão com 39%, você vê que não é nada pulverizado esse mercado de sardinhas, é Gomes e Costa provavelmente aqui, e depois logo em seguida aqui Coqueiro. Costenho no Peru 40%, muito acima aqui dos 6%, então aqui você tem que entender que eles estão num momento defensivo nesse tipo de país. Não espere muito crescimento. Apesar de ser muito benéfico, eles já têm um market share muito elevado, eles vão acabar crescendo em outras linhas de negócio, por isso que eles focam tanto em crescimento inorgânico. Lembrando que inorgânico significa comprar empresas e adquirir tudo para elas, enquanto orgânico é crescer com sua própria estrutura. Então tenha isso em mente quando você investe na Camil, tá? Ah, não está crescendo tanto o mercado de arroz, de feijão, de açúcar. Sim, dificilmente vai crescer. É importante que eles mantenham, que eles defendam o market share deles e busquem crescimento em outras linhas de negócios. Aqui esse quadrinho é bem interessante, um histórico de aquisições, tá? Da Samanta, o Capel, TCW. Aqui o que eu comentei com vocês, a La Loma, se chamava La Loma na Argentina e eles acabaram vendendo em 2018 por não ter dado muito certo essa operação. A aquisição mais recente foi a SLC Alimentos, trabalhando em milho, algodão e soja, e a Canes no Peru, eles estão sim agora trabalhando com alimento para cachorro. Então isso só reforça o que eu comentei de expandir em outros segmentos com outros produtos. Aqui falando um pouquinho do IPO, como ele aconteceu, e fica aqui também uma aulinha para quem não sabe sobre oferta primária e oferta secundária, tá? Eles ofereceram aqui em 2017 por R$ 9,00. Eles ofereceram 41 milhões de ações na oferta primária. O que é a oferta primária? A empresa ela vai lá e decide vender uma parte das suas ações para o mercado. Eu, você, instituições, para os bancos. E o dinheiro dessas ações vai para o caixa da empresa para investir em novos projetos. Já a oferta secundária, os sócios vendem as suas ações para o mercado, o dinheiro daquele eles põem no bolso, eles guardam e não tem problema nenhum nisso. Tem muita gente que tem receio, será que vale a pena investir numa empresa que fez a sua oferta secundária? Isso é algo que você tinha que ter julgado caso você quisesse participar da IPO. Mas agora que você já sabe toda a realidade, não tem problema, isso é passado, não tem nenhum problema nos sócios da empresa que trabalharam desde 1963 pegarem o dinheirinho e se aposentarem por 10 gerações, não tem problema nenhum nisso. Fizeram esse comentário exatamente da empresa Vivara, que também fez uma oferta secundária, não tem problema nenhum nisso se aposentar mais cedo. E aqui, sócio, um quadrinho que eu gosto muito, que é a diferença da receita alimentícia do Brasil para internacional. Então aqui a gente tem uma bela de uma comparação. Você vê que a renda internacional, a receita internacional, corresponde a aproximadamente 30% da receita total do Grupo Camil. Isso é muito bom porque eles receitam de vários países, mas lembre-se também que muita dessa receita vem em pesos, que não é tão valorizado. O peso, na verdade, é mais desvalorizado que o próprio real. Isso achei um ponto negativo para a Camil, ainda que eles tenham sim, por exemplo, no Uruguai, tudo que é produzido no Uruguai, 90% aproximadamente, é exportado. Então eles têm receita de outros países também, mas não corresponde exatamente aos 30% da receita, tá? E essa é a parte que mais me incomoda nessa empresa. Tenho que dizer que a que mais me incomoda mesmo que é o nível de endividamento deles. É bom ter uma empresa que cresce inorganicamente, uma empresa, ela é muito mais agressiva que a própria M Dias. A M Dias vai lá, junta caixa, junta caixa, junta caixa e compra uma empresa como ela fez aí com a Piraquê. A compra da Piraquê não impactou tanto no caixa da M Dias, porém a empresa Camil ela já trabalha muito mais alavancada. A gente está falando aí de uma alavancagem operacional em torno de 2 a 3 vezes e meia a dívida líquida sobre o EBITDA. Isso eu diria aí que é o limite de alavancagem, então qualquer pisada, qualquer escorregada que ela der, ela tende a sofrer muito, porque ela vai estar pagando muito juros dessas dívidas e não vai estar receitando mesmo tanto. Porém, como ela trabalha num segmento bem resiliente, não tem problema de fato ela se alavancar, porque ela tem maior previsibilidade da receita. Mas tem que acompanhar essa dívida, não pode aumentar muito e no momento ela está praticamente no seu limite, devido às aquisições que ela realizou nos últimos anos. Então ela está vindo muito agressiva e tem sim dado resultado. A gente já vai passar agora do release de 2020, você vai ver que cresceu demais a empresa, né? Conseguiu crescer bastante mesmo nesse período de crise. E ela trabalha aqui com um modelinho chamado Covenant. O que é Covenant? Eu chego para o banco e falo, banco, preciso R$1 bilhão de empréstimo. Aí o banco fala, vou cobrar 10% ao ano. Não, mas vamos fazer o seguinte, eu vou manter a minha dívida sobre o EBITDA abaixo de 3,5 vezes. Então eu te garanto que eu vou oferecer menos risco
de inadimplência com você. O que você acha? Não, então tá bom. Então a gente consegue trabalhar com 7% ao ano. Eles conseguem melhores condições perante algumas premissas que eles acordam com o banco na hora de tomar empréstimo. Tem muitas coisas que ajudam você a conseguir melhores condições com os bancos, por exemplo, avaliação das instituições de rating, o valor da empresa, o posicionamento no mercado, os covenants, tem muita coisa que ajuda a melhorar bastante. Infelizmente, essas avaliações aqui de rating, ela tá indo mal, mas isso não vem ao caso. Você, como investidor, não se deixe levar por essas avaliações de rating. Tem muitas coisas envolvidas nessa casa, então acaba que não dá muito para você tomar suas decisões baseado nela, tá? E aqui eu queria trazer os destaques financeiros deles do primeiro trimestre de 2020 e foi simplesmente excelente. O que é o mais legal da gente avaliar nesse release que eles soltaram recentemente? Por depender da safra de alguns produtos, eles acabam fechando seus releases trimestrais em períodos diferentes. No caso da Camil, eles fecharam 2019 em fevereiro de 2020 e o primeiro trimestre de 2020 em maio de 2020. Portanto, esse resultado, diferente de todas as outras empresas que a gente já avaliou, ele já está considerando toda essa crise que a gente está passando, que está tudo fechado, que está tudo problemático. E ficou claro aqui que o pessoal, quando estava em casa, comeu muito açúcar. Acho que é para controlar a ansiedade, né? Porque o resultado aumentou em 39% em comparação de 2019 para 2020. Eles aumentaram demais, uma das poucas empresas que de fato aumentaram seu faturamento nesse período de crise. Então é novamente o que comentamos sobre antifragilidade. Uma coisa é ser resiliente e você manter o valor. Outra coisa é você ser antifrágil, você sair mais forte de uma crise como essa. Então não tem nem muito o que avaliar dos resultados da Camil. Como que ela vai sair da crise, diferente de outros vídeos que eu gravei, fazendo uma estimativa de como ela tende a sair da crise, aqui está claro que ela está saindo muito bem da crise, está crescendo, e óbvio que suas cotações elas refletem isso, batendo aí a máxima histórica no momento que eu estou gravando esse vídeo, e junto a isso eles estão acreditando bastante nessa estratégia que eles estão seguindo de crescer a empresa, até por isso que eles estão se alavancando tanto, eles veem que é uma grande oportunidade de crescimento no longo prazo. Eu achei muito benéfico, muito legal, uma empresa bem agressiva num segmento, num setor que não é tão agressivo, que trabalha basicamente com commodity, produto, que não tem tanta diferenciação e eles estão chegando com muita força. É importante saber que todo o aumento de moeda, principalmente do dólar, impacta demais na Camil, porque o aumento do dólar impacta no aumento das commodities e tudo fica mais caro. Ah, mas fica muito mais caro para eles, eles vão perder vantagem competitiva? Não, justamente por terem ganho de escala. Eles conseguem diluir o aumento de custo, diluir o aumento de preço de uma forma muito mais maleável do que seus concorrentes que não têm tanto ganho de escala. Portanto, se está ruim para a Camil com o aumento do dólar, está muito pior para seus concorrentes que não têm tanto ganho de escala como ela. O mesmo acontece com a M Dias. Aumentou o preço do trigo, aumentou o dólar, a M Dias sofreu, todas sofrendo também. O que pode acontecer no curto, médio prazo, vamos entender isso que é bem interessante, é bem importante esse ponto de vista. No curto, médio prazo, a Camil pode simplesmente chegar e falar: já vou repassar o aumento do dólar para os meus clientes. E seus concorrentes falam: não, ainda não vou passar porque eu vou tentar ganhar um market share da Camil. Eu vou reduzir aqui minha margem líquida, que hoje está em 10%, eu vou reduzir ela para 2%, vou tomar um market share da Camil e depois a gente vê como que a gente passa disso. Então, no curto, médio prazo, existe uma tendência dessas pequenas elas tomarem uma fatia de mercado da Camil, porque se ela decide repassar já o preço para o cliente para de comprar da Camil, começa a testar novos produtos. Só que isso é insustentável, porque mais para frente essas empresas elas vão ter que repassar também para seus clientes. A questão é, quando eles de fato repassarem, os clientes eles vão continuar comprando aquelas marcas ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Você está acostumado a comprar a Camil a R$1,50 e a outra a R$1,30. A Camil vai de R$1,50 para R$1,80. Você fala: eu vou comprar nessa aqui de R$1,30. Só que quando essa de R$1,30 for para R$1,60, será que você não compra a Camil de novo a R$1,80? Então, no longo prazo, a Camil tende a reaver esse market share para ela. Pode ser que ela perca um pouquinho sim nesse período, não tem problema, mas então sempre acompanhe o market share de empresas que já estão líderes de mercado, que já estão bem consolidadas. E por último, não tem muito o que falar aqui da análise dela, só cresceu, só voou. Então o lucro líquido aí praticamente não, mais que dobrou
nesse período. Então, palmas para a Camil, excelente empresa, um resultado excelente, trazendo retorno aí ao acionista. Não tem muito o que falar de como que ela tende a passar dessa crise, porque pelo jeito o pessoal fica bem ansioso, acaba comendo mais arroz, mais açúcar. E é isso, me surpreendeu, uma das melhores small caps que a gente pode encontrar na nossa bolsa de valores. Considerando que uma small cap seria aí uma empresa com valor abaixo de 10 bilhões. É muito subjetiva essa análise, essa avaliação, mas eu diria abaixo de 10 bilhões uma small cap, de 10 a 50 mid cap, mais 50 uma large cap. E a pergunta que eu mais recebo, tem sentido ter Camil e M Dias na mesma carteira? Tem, e tem muito sentido, elas são empresas complementares. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, elas não concorrem diretamente entre elas são no mesmo setor, o setor alimentício, mas elas têm produtos diferentes, então são cases diferentes, pessoas diferentes, business diferentes, áreas de atuação diferentes. Enquanto a M Dias ela é muito mais focada no Nordeste, a Camil ela está mais focada no Sudeste brasileiro. Então sim, tem motivo para você ter as duas sem problema. Eu comento muito sobre essa parte de diversificar versus pulverizar a carteira nesse vídeo que eu vou deixar aqui para vocês assistirem, tá bom? Então muito obrigado pela sua companhia, pelo seu tempo disposto. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir porque isso ajuda muito o canal. Então até o próximo vídeo.